Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem, em paz, como tem que ser, né? E hoje nós estamos aqui em mais uma edição do nosso Café. Café com Jesus, e a bola da vez hoje é Êxodo capítulo 33, leitura e depois a reflexão. Acompanha comigo então. Êxodo 33. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. A tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia até a tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés diante da glória de Deus. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo de leitura bíblica, e agora nos dá também sabedoria e discernimento para a reflexão que queremos fazer. Acompanha-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Êxodo capítulo 33 relata essa crise então de relacionamento entre Deus e o povo de Israel após o pecado do bezerro de ouro, como nós vimos aqui no capítulo anterior, capítulo 32. E aí o que acontece diante da rebeldia? Deus anuncia que não vai mais guiar o povo pessoalmente, até para evitar destruí-los no meio da jornada. Ele enviará então apenas um anjo, e o texto destaca a intercessão fervorosa de Moisés e a separação, a triste separação da tenda do encontro, e o profundo anseio de Moisés por intimidade e pela manifestação da glória de Deus. Então fizemos aqui uma divisão em blocos. Começo com o primeiro bloco, que vai dos versículos 1 até o 6 e diz respeito à ordem de partida e à reação do povo. Por quê? Porque existe uma promessa e uma restrição. Com efeito, o Senhor ordena a Moisés que retire aquele povo do lugar em direção à terra prometida. Mas ele declara: não irei com vocês, porque vocês são o povo obstinado. Se o fizer, eu os destruiria no caminho. Então, o arrependimento externo vem ao ouvirem essa dura palavra. O povo pranteia e ninguém ousa usar ali enfeites ou adornos, demonstrando então uma humilhação diante da advertência divina, uma humilhação voluntária.
Temos em seguida o bloco 2, que diz respeito à tenda do encontro, mas fora do acampamento, dos versículos 7 até o 11. Nesse caso, o que acontece? Existe uma separação física. Então, para manter essa comunhão com Deus sem que incorra-se numa ira divina contra o povo rebelde, por exemplo, Moisés arma a tenda do encontro a uma boa distância ali do povo e o posiciona fora do acampamento. Essa tenda provisória, vamos falar dela antes mesmo do tabernáculo oficial, vamos dizer assim, né? Ter a sua construção. Moisés improvisa então uma tenda do encontro e a posiciona fora do acampamento. Então, teologicamente falando isso, o acampamento de Israel ele havia sido contaminado pela idolatria do bezerro de ouro, capítulo 32, ali que nós lemos nesse sentido. Então, a santidade de Deus, ela não podia habitar plenamente no meio daquele povo rebelde e sem julgamento. Colocar a tenda fora simbolizava que a comunhão com Deus, ela exigia uma separação do pecado e que a busca por ele precisava ser intencional, ou seja, quem quisesse buscar o Senhor precisava ali mexer os pezinhos, né, e sair do acampamento. A Bíblia diz também ali no versículo 11 que quando Moisés voltava para o acampamento, o seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, ele não se afastava da tenda. Isso revela pelo menos 3 verdades aqui profundas que a gente pode tirar sobre o caráter e sobre o treinamento que Josué estava tendo ali. Primeiro deles, essa escola de liderança e de intimidade, né? Josué estava sendo preparado por Deus para suceder a Moisés. Estar na tenda, gente, significava respirar a mesma atmosfera espiritual de comunhão profunda ali, de oração, de dependência que Moisés tinha. Então, Josué, ele não estava ali apenas por obrigação de assistente, mas porque ele desejava de paixão estar ali onde a glória e a presença de Deus se manifestavam. Olha só que bonito. E depois nós temos a proteção e o cuidado da presença, né? Alguém precisava zelar pelo local sagrado ali enquanto acontecia que ela estava armada fora do acampamento. Então, Josué também guardava esse espaço de encontro com Deus ali, demonstrando uma reverência e zelo pelas coisas santas. Bonito também de ouvir isso, né? E depois tem a continuidade da liderança. Um dos fatores, então, nesse sentido é que essa convivência diária com a presença de Deus ali moldou o caráter de Josué. Quando Moisés parte, Josué já estava espiritualmente habituado a buscar ali a direção divina, em primeira mão, né? O que explica por que ele se tornou esse líder tão corajoso e fiel na conquista da terra prometida. Bom, depois aí prosseguimos com a intimidade com o Senhor. Sempre que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e a palavra ali, né, a entrada era feita enquanto o Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com um amigo. Então, nesse sentido, a nuvem descia e ficava ali estacionada, enquanto Moisés ali falava e o Senhor, né, com ele face a face, como quem fala um amigo. E aí nós temos o bloco 3, dos versículos 12 até o 17, que diz respeito à súplica de Moisés pela presença divina. Então Moisés ali intercede intensamente, lembrando a Deus que ele o escolheu pedindo, né? Mostra-me teus caminhos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. A garantia decisiva então é que Moisés condiciona o avanço de Israel à presença do próprio Deus. Nós vamos ver no versículo 15, né, ali que a gente fala, se não fores conosco, não nos envies. E aí nós temos aqui um irmão que gosta de falar muito, né, se Deus não for comigo, que eu nem saia de casa. Olha só, essa versão King James, né, King James, que ele está entendendo ali que a terra prometida, as conquistas e qualquer passo dado sem a presença manifesta do Senhor, Deus, não fazem para nós o menor sentido. E ter alguém ao seu lado, né, que vamos dizer assim, que ecoa essa verdade e nos lembra de que a combustível da nossa jornada é essa comunhão, é o desejo de estar com o Senhor, o que já é um grande privilégio. Então que esse seja o tom do dia a dia de cada um de nós, né, ir apenas onde a graça de Deus precede, guia e sustenta cada passo. Que legal, né? Bem, dando seguimento aqui, Deus atende ao pedido e assegura lá, ali no versículo 17, é uma resposta que se torna pessoal, direta e também definitiva à súplica de Moisés. E vai dizer o seguinte: o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. O versículo 17, então, sela esse acordo com base na graça e também nesse lindo relacionamento pessoal que tanto eu, quanto você, quanto Moisés podemos ter com o Senhor. Depois ali o bloco 4, é o último bloco, tá? Há um desejo pela glória de Deus e a proteção ali na fenda.
Então, dos versículos 18 até o final, a gente vai ter ali o pedido de Moisés. Moisés ousa pedir esse pedido máximo dele: peço-te que me mostres a tua glória, no versículo 18. E a soberania divina, o Senhor responde: sim, que fará passar toda a sua bondade diante dele e proclamará o seu nome, e mais ressalta que existe ali uma limitação humana. Por exemplo, você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo, conforme o versículo 20. E depois Deus coloca Moisés na fenda de uma rocha, cobre-o com a sua mão e permite que ele veja as suas costas enquanto a sua glória passa. Bem, vamos interpretar aqui algumas coisas. Por exemplo, a fenda na rocha e essa antecipação de Cristo. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus ali no versículo 18, o Senhor coloca ali na fenda de uma rocha, né? O Senhor coloca o Moisés ali na fenda de uma rocha e o protege com a mão e deixa passar as suas costas. Uma conexão que a gente tem aqui é que é o seguinte: na teologia bíblica, a rocha na Escritura é frequentemente um símbolo de Deus ou do próprio Messias, o Senhor Jesus Cristo, como a gente vê, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. De modo que estar na fenda da rocha simboliza a nossa segurança em Cristo. É somente em Cristo, que é onde a gente está refugiado ou escondido nele, né? Refugiado melhor, que a gente pode então contemplar a graça e a bondade de Deus sem sermos consumidos pela sua gloriosa presença e também pela nossa própria culpa. E aí o tal do face a face e o tal do ver a face de Deus, parece que há uma contradição aqui entre esses dois versículos, né? O 11 e o 20, o 11 que diz assim que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E depois nós temos ali no versículo 20, que o próprio Deus diz: você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo. Lembra-se disso, né? De qualquer maneira, a explicação para essas questões aí, para esses dois termos, no versículo 11, o termo face a face é uma expressão idiomática ali dos hebreus, né? Que denota uma intimidade relacional, uma franqueza, uma comunicação desimpedida, vamos dizer assim, direta, né? E não assim uma visão ocular, literal ali da essência divina na sua plenitude. Já no versículo 20, Deus está falando justamente da sua glória em termos absolutos e ontológicos, ou então metafísicos, aqueles que vão além da realidade visível e palpável, daquilo que a gente pode imaginar. Moisés então tinha uma intimidade de amizade incomparável, mas ainda assim estava limitado pela sua condição humana em relação ao Senhor. Mas de qualquer maneira, era sim um amigo que via ele face a face, né, como falava com um amigo. E aí por quê? Porque existia essa intimidade relacional, essa franqueza. Então, nesse sentido é que essa expressão idiomática hebraica, ela simboliza essa questão de uma franqueza, de uma comunicação direta, desimpedida, sem qualquer barreira que haja, e não é a visão ocular que ali está falando, né, o versículo 20. E aí nós temos para hoje o nosso desafio pessoal, que é pedir a Deus que nos conceda a graça de nunca darmos um passo sequer confiando nas nossas próprias forças ou então nas nossas estratégias, mas que a gente possa se refugiar, que nós possamos nos refugiar diariamente na fenda da sua rocha, que é Cristo, né? Na fenda da rocha de Deus, que é Cristo, reconhecendo então que a sua presença manifesta é o único combustível indispensável para toda a nossa jornada e que finalmente a gente não saia de casa se Deus não for conosco. Então, espero que você tenha gostado de mais uma edição do nosso Café, que está acabando, o Café com Justiça, Café com Jesus, e até a próxima. Um grande abraço, valeu, Deus abençoe. Amanhã.